reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com Cafrá mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais, que esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós iniciaremos a nossa reunião pública de hoje com a prece inicial. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos, buscarmos serenar o nosso coração, trazendo a figura amorosa de Jesus para a nossa tela mental. Sintamos Jesus pertinho de nós. Senhor Jesus, amigo celeste de toda a humanidade, queremos rogar-te as bênçãos para a nossa reunião pública. Que possamos, ao contato com os teus ensinamentos amorosos, Senhor, realizar reflexões importantes para o soerguimento de nossas almas. Que a tua paz possa reinar em nossos corações e em nossos lares. Conduza, Jesus, as reflexões desse momento. Abençoe o palestrante amigo que as trará por meio da palestra proferida. E nos envolva a todos em tuas vibrações de paz. Graça nós te rendemos, Senhor, pelas bênçãos desta oportunidade. Que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Paz a todos. Que Jesus ilumine e abençoe a nossa reunião pública. Hoje, teremos palestra especial, que abordará o tema Educação Sexual no Plano Espiritual e Reencarnação, que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por diversas casas espíritas. A palestra de hoje é promovida pela Concafras PSE, em parceria com inúmeras casas espíritas em todo o Brasil, sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, juntamente com todas essas instituições patrocinadoras. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. E eu gostaria também de lembrar que, ao findar da palestra, nós vamos transmitir o tratamento espiritual à distância,
Prepare aí o seu recipiente com água para ser fluidificada. Neste momento, a nossa querida amiga Isabela fará a apresentação do palestrante de hoje. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Olá, Gisélia, gratidão estarmos aqui juntos. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje, meus irmãos, é educação sexual no plano espiritual e reencarnação. Esperamos que todos aproveitem esse tema e convidamos nosso irmão Geraldo Júnior, trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, para a explanação de hoje. Seja muito bem-vindo, Geraldo Júnior. Boa palestra a todos. Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus seja com todos nós. É uma alegria estarmos reunidos para tratar de tema tão relevante. Nós estamos na campanha educativa Sexo na Visão Espírita. Este é um programa amparado, patrocinado pela Rede Concafras. O tema de nossa palestra será educação sexual no plano espiritual e reencarnação. Nós vamos falar, no dia de hoje, sobre o Instituto Almas e Irmãs, em nosso lar, uma instituição que está sob a jurisdição da colônia espiritual Nosso Lar. Nós começamos a falar desta questão tão importante, que é a questão do sexo, que interessa a todos nós, que interessa a todos os habitantes do planeta Terra. E nós perguntamos, a título de reflexão, aos nossos telespectadores, qual é a função, qual é a finalidade do sexo, afinal de contas, à luz da doutrina espírita. E os espíritos nos ensinam, através de Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a primeira finalidade do sexo é a finalidade de perpetuar as espécies. E nos diz Allan Kardec, no matrimônio, o que é de ordem divina é a união dos sexos, a união naturalmente entre um homem e uma mulher, para operar a renovação dos seres que morrem, ou seja, para perpetuar a espécie, no caso, a espécie humana. Ora, sem a reprodução, sem a união sexual, como ocorreria a reencarnação no planeta Terra? Como, então, os espíritos necessitados de expiação, de prova, de progredir, iriam reencarnar na Terra? Então, esta é a primeira função do sexo. Mas, a par da função reprodutiva, ensina-nos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, através de Allan Kardec, que na união dos sexos, ao lado da lei divina material, a lei de reprodução, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, que é uma lei exclusivamente moral. Meus amigos, minhas amigas, estamos falando, no caso, da lei de amor. Então, a par da lei divina material, que é a reprodução, o sexo ainda tem a finalidade de unir duas pessoas por intermédio da lei de amor. E nos continua ensinando o Evangelho. Quis Deus que os seres se unissem, não apenas pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre o homem e a mulher, entre os cônjuges, seja através do casamento,
seja através da união estável, que essa afeição mútua, que esse amor, eles sejam transmitidos aos filhos, e que sejam dois, o homem, a mulher, e não apenas um, para amá-los, para cuidar deles e fazê-los progredir. Então, a função reprodutiva, ela cumpre a lei material, a lei divina material. Então, o amor, o auxílio mútuo entre o homem e a mulher cumprem a lei divina espiritual, que é a lei de amor. Meus amigos, nos ensina Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que quando um homem e uma mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, através da união sexual, essa rendição é tão forte, é tão absoluta, que passam os dois praticamente a viver numa simbiose, numa ligação recíproca de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. E é aquela passagem que Jesus nos ensina, que Deus deu ao homem uma mulher e à mulher um homem, a fim de que fossem uma só carne. Porém, nós sabemos que na Terra, no planeta em que habitamos, existe ainda uma grande ignorância neste campo, no campo das faculdades genésicas, das faculdades sexuais. Só que essa ignorância no campo do sexo gera efeitos funestos. Nos ensina André Luiz, no livro No Mundo Maior, que no exame das causas da loucura, da alienação mental entre as individualidades, sejam encarnadas, sejam desencarnadas, ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. O desvio neste campo, o desregramento no campo da faculdade sexual, das faculdades genésicas, é causa de loucura, de alienação mental, de desespero das criaturas. E ainda André Luiz nos ensina, no livro No Mundo Maior ainda, fazendo uma comparação com a epidemia de bubões, a chamada peste de Justiniano, ocorrida no século VI de nossa era, quando, por volta de 50 milhões de pessoas na Europa, na Ásia, foram dizimadas por esta epidemia de bubões. Então, André Luiz faz a seguinte comparação, pois esse número de 50 milhões de pessoas dizimadas constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Imaginem quantas vítimas no campo do sexo são dilaceradas todos os dias. Quantas pessoas, como nos ensina André Luiz, enlouquecem por causa das afeições deturpadas, por causa da traição, da infidelidade, do desregramento neste campo sexual. André Luiz ainda nos ensina, no livro Sexo e Destino, que entre os espíritos de condição mediana para cima, entre os espíritos já esclarecidos, algo elevados, o sexo pode ser categorizado como atributo divino, como faculdade santa, atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com outras faculdades. Sexo, então, a faculdade genésica, é atributo de origem divina, que deve ser por nós
respeitado, que deve ser por nós zelado com todo critério, com todo carinho. Porém, nós sabemos que no planeta em que nós vivemos, no mundo de provas e expiações, qual a Terra, existem desvios de todas as faculdades. E no campo do sexo, no campo das faculdades genésicas, não é diferente. Então, enormes são os nossos débitos neste campo sexual de todos nós, habitantes do planeta Terra, logicamente, com raras exceções. Exceção que diz respeito aos espíritos elevados aqui encarnados, aos espíritos que já superaram o ambiente físico e as necessidades materiais. Então, ainda nos ensina André Luiz que o homem que abandone a companheira sem razão, ou que a mulher que assim proceda, abandonando o companheiro, gerando desregramentos passionais na vítima, levando ao suicídio, levando ao homicídio, levando ao crime, uma vez que a pessoa enlouquecida, a pessoa traída neste campo, a pessoa tripudiada, é levada à loucura, ao suicídio e ao crime. Então, o homem ou a mulher que leve a outra ou o outro a assim agir, cria certo ônus kármico, está criando um karma muito grande para si próprio, no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo, especialmente neste campo do sexo. E aqui nós vamos, então, apresentar aos ouvintes, aos telespectadores, o Instituto Almas Irmãs, que é uma escola-hospital vinculada ao plano espiritual, especialmente à colônia espiritual Nosso Lar, que todos nós conhecemos através das narrativas de André Luiz, através da psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Nosso Lar. Mas esse instituto é narrado por André Luiz, é apresentado no livro Sexo e Destino, também de psicografia de nosso querido Chico Xavier. Então, o Instituto Almas Irmãs. E começa narrando André Luiz nesta obra. Fomos defrontados pelo Instituto que demandávamos, o Almas Irmãs, assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual. Então, a finalidade desse instituto era socorrer os irmãos desencarnados necessitados de reeducação sexual, isto é, após a desencarnação. E continua André Luiz. Pisávamos num hospital-escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Então, era uma escola do plano espiritual que preparava os espíritos para reencarnarem. Preparavam especialmente neste campo do sexo. Os internados ou estudantes, eles iam, em maioria, de estâncias purgatoriais. Vinham de regiões espirituais inferiores, de regiões trevosas, do purgatório. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção, ou seja, eram selecionados, eram classificados, e somente depois de julgados dignos, entravam naquele pouso de refazimento para mais ou menos longo estudo e meditação, onde esses espíritos falidos no campo do sexo, pesquisando as causas e observando os efeitos
das quedas de natureza afetiva. Então, eles se preparavam para reencarnar neste Instituto Almas e Irmãs. Eles analisavam a encarnação anterior, as suas falhas de natureza genésica, sexual, os prejuízos que causaram aos semelhantes, a fim de que preparassem para reencarnar. Então, e nesse Instituto Almas e Irmãs, eles iam preparar a próxima reencarnação. E continua André Luiz, todos eles, depois de suficientemente instruídos e orientados, são recambiados ao domicílio terrestre, ou seja, onde reencarnam nos ambientes em que faliram. Então, aqui vai uma notícia importante, uma informação importante para nós, que, de regra, todos nós reencarnamos, renascemos nos ambientes onde viemos a falhar, principalmente neste campo sexual, onde nós falimos, e tanto quanto possível, continua André Luiz, reencarnam nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos. Reencarnamos no meio daqueles que nos prejudicamos, ou daqueles que sofreram os danos que nós causamos a eles. Então, no Instituto Almas e Irmãs, estes espíritos falidos no campo do sexo obtinham a láurea do conhecimento através do estudo, através da meditação, e na Terra eles iriam aplicar esse conhecimento adquirido no Instituto Almas e Irmãs. Através de dificuldades, de tentações, da faina material, que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas. Então, esta faculdade de ensino de matérias específicas no plano espiritual, diz-nos ainda André Luiz, ela pode ser comparada a uma faculdade onde nós, os falidos do campo do sexo, onde aqueles que faliram no campo do sexo estudavam em regime de especialização, onde recebiam títulos equivalentes aos títulos de pós-graduação neste campo do sexo, e onde a prática seria após a reencarnação aqui no planeta Terra. Naquela faculdade, o sexo era homenageado naquela universidade, o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Meus amigos, olha que interessante, matérias professadas, como nós dissemos, em regime de especialização. E aqui, neste livro Sexo e Destino, André Luiz nos apresenta algumas matérias estudadas no Instituto Almas e Irmãs, como, por exemplo, sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, e sexo e penalogia. O mais interessante é que André Luiz apresenta para nós aquelas matérias que são mais estudadas pelos alunos, que eram preferidas para o estudo, onde havia o maior número de alunos matriculados, que eram exatamente duas: sexo e matrimônio, e sexo e penalogia, a fim de que os espíritos ali matriculados pudessem se preparar para a união matrimonial aqui na Terra, sexo e matrimônio, e a fim de que, através das matérias estudadas neste curso, sexo e penalogia, os espíritos pudessem aplicar a si mesmos a pena que julgassem conveniente para
o próximo reencarne. Continuemos. Então, esses espíritos, eles eram convenientemente matriculados nesta instituição, cada individualidade, depois de reencarnada, com vínculos no almas irmãs. Então, ali se encontra convenientemente fichada com todo o histórico do que está realizando. Então, está tudo anotado lá no plano espiritual. Cada aluno, cada espírito ali matriculado era convenientemente fichado e tinha ali o histórico. E quando reencarnavam, após o reencarne, ali tudo era anotado. Os acertos que estamos tendo aqui na atual encarnação, os erros, as falhas no campo do sexo e os acertos eram convenientemente anotadas ali naqueles registros no Almas Irmãs. Meus amigos, o mais interessante é a informação que nos dá André Luiz sobre o aproveitamento reencarnatório desses alunos após o retorno ao plano espiritual. Ensina-nos André Luiz que em 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava no coeficiente de cada 100 estudantes, ou seja, em cada 100 estudantes, 18 vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 melhorados, 22% de espíritos que melhoraram ao retornar, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis, dolorosas neste campo do sexo. E nos ensina André Luiz que nós não imaginamos a dor dos amigos espirituais, dos espíritos que aguardavam os encarnados após o desencarne, com que dor eles sofriam após a queda dos espíritos, que não raro, após falirem no campo do sexo, não retornavam para o Instituto Almas Irmãs, porque demandavam para regiões inferiores de purgação, de trevas. Mas também, com que alegria os espíritos amigos, os tutores espirituais, recebiam no plano espiritual, após o retorno, aqueles que se encontravam na condição de vitoriosos. Que alegria tocava esses espíritos, que festa no plano espiritual ao receberem aqueles que retornavam vitoriosos neste campo do sexo. Estamos, meus irmãos, encaminhando para o nosso encerramento. Então, nós trazemos aqui algumas reflexões, naturalmente, todos nós, em decorrência dos desacertos, em decorrência das nossas fraquezas neste campo, que é um campo muito delicada do espírito humano e da qual, não raro, a maioria de nós temos falido. Então, nós perguntamos, meus amigos, como acertar nesse campo, no campo do sexo? Como nos mantermos firmes no propósito de retornarmos vitoriosos ao plano espiritual na atual encarnação? E o Espiritismo, esta doutrina bendita, abençoada, nos traz uma terapêutica, que é a terapêutica da prece, na hora das dificuldades neste campo,
da prece, da oração a Deus, da confiança em nosso anjo da guarda. Nos traz a doutrina espírita, a terapêutica do culto do evangelho no lar, e é a oração em família, a terapêutica da água fluidificada, da água que recebe o remédio que nos fortalece, também neste campo moral. Traz-nos a doutrina espírita, a terapêutica do estudo, da compreensão acerca dessa faculdade de ordem divina, que é a faculdade genésica, de como devemos agir, do respeito que nos cabe ao semelhante neste campo. Traz-nos o Espiritismo, a terapêutica do tratamento espiritual. Se você, meu amigo, minha amiga, se encontra com dificuldades neste campo, se encontra atormentado, aturdido, procure uma casa espírita, procure um centro espírita bem orientado, a fim de se matricular no tratamento espiritual. Procure praticar a caridade, dando assim vazão às energias genésicas, canalizando as energias sexuais para o trabalho no bem, para o trabalho de caridade, para o auxílio àquele que sofre, àquele que chora, através da visita a hospitais, através da entrega, do carinho, de uma cesta básica, do alimento, as nossas casas espíritas, que têm essas atividades de caridade. Procure, enfim, meu amigo, minha amiga, procure colocar Jesus como guia, como modelo. Perguntemos a nós mesmos como Jesus agiria se estivesse em meu lugar. O que faria Jesus nesta situação de conflito neste campo sexual, se ele estivesse em meu lugar? E encerramos através destas reflexões de Emmanuel, contidas no livro Religião dos Espíritos. Meus irmãos, se a inquietação sexual tiver gasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas, em perigoso aumento de responsabilidade de nossa parte neste campo. Antes de tudo, recomenda Emmanuel, antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, não importa a religião, em Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação na carne e no espírito, porque o sexo é uma faculdade espiritual. Deus ensinar-nos-á como dirigi-lo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, a fim de que possamos lidar com nossas energias sexuais, com a nossa faculdade genésica. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Que maravilha, né? Essa palestra. Gratidão, nosso amigo, irmão Geraldo Júnior, pela palestra de hoje, que nos esclareceu tanto sobre a temática da educação sexual. Essa temática que também é tratada no plano espiritual de forma a direcionar o processo reencarnatório,
dos espíritos para melhor utilização dos nossos recursos sexuais, não é mesmo, Juscelia? É isso mesmo, Isabela. Palestra maravilhosa. E após a palestra, nós vamos para um momento especial de tomarmos o nosso passe à distância. Neste momento, então, meus amigos, nós passaremos ao tratamento espiritual à distância. Lembremos de Jesus, quando ele afirmou: a tua fé te curou. Tenhamos confiança em Deus e na certeza de que nós seremos amparados e assistidos pelo Mestre Jesus. Preparem um recipiente com água para ser fluidificada, né? E acompanhem o vídeo que nos conduzirá ao momento do passe à distância. Após o tratamento, nós retornaremos para dar alguns pequenos avisos e fazermos juntos a nossa prece de encerramento. Que Jesus abençoe o nosso tratamento espiritual. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito
e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus amigos, se vocês gostaram da palestra e querem conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, vocês precisam participar da Concafras PSE. A Concafras é um encontro espírita de muito aprendizado e de troca de experiências e será realizado nesse próximo ano, em 2023, em 6 cidades do país simultaneamente. Então, de 18 a 21 de fevereiro de 2023, estará acontecendo a Concafras. As inscrições estão abertas. É só acessar o site que está aí embaixo, www.concafras.com. Nesse momento, nós convidamos a todos para assistir um pequeno vídeo que fala um pouco sobre esse importante evento espírita. Lembrando, maiores informações no site www.concafras.com. O que seria o mundo sem um abraço? No momento turbulento que passamos, tivemos um pouco dessa experiência difícil. Sem um abraço, sem o toque, sem a presença próxima de pessoas tão queridas e importantes. Por que esse contato físico é tão imprescindível para nós? Há evidências que nos permitem pensar que o toque físico foi importante para os nossos ancestrais, muito antes de o ser humano existir. Do ponto de vista biológico, o abraço está associado à produção de hormônios em nosso corpo, que nos causa sensação de bem-estar, como a ocitocina. Este hormônio, chamado de hormônio do amor, melhora a confiança, a empatia e a generosidade. Nos traz um sentimento de felicidade. Impossível falar de abraço e felicidade sem lembrarmos da nossa querida Concafras. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, serão 6 cidades brasileiras a sediar a Concafras e espalhar esse amor pelo Brasil. E Belo Horizonte é uma delas. Estamos te esperando com os braços abertos, com um cafezinho e um pão de queijo quentinho. Concafras chegou aqui em Londrina também. O Paraná recebe esse encontro que celebra a paz e o amor. Serão oferecidos inúmeros cursos espíritas com atividades práticas variadas para você botar a mão na massa e fazer o bem de verdade. Muitas pessoas já tiveram suas vidas totalmente transformadas ao vivenciar o espiritismo. E esse é o objetivo da Concafras, levar essa doutrina de amor aos 4 cantos do país. E o Amapá recebe em 2023 a Concafras em sua capital, Macapá, no meio do mundo, e te aguarda com muita alegria. Nós aqui em Alta Floresta não vemos a hora de receber as caravanas de luz da Concafras e vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E você não vai ficar de fora dessa festa, não é? Estão pensando que o Nordeste vai ficar fora dessa? A cidade de Urandi, na Bahia, também receberá Concafras e espera vocês aqui, para darmos aquele abraço carinhoso que tanto precisamos e que merecemos.
Para saber mais sobre a Concafras, acesse o site www.concafras.com. Não se esqueça daqui de Araguaína. O Tocantins quer saber, você já definiu para qual cidade a sua caravana vai? Pois é, você não pode ficar de fora. É agora a Concafras 2023. Concafras 2023. Vai ficar de fora? Acesse o site www.concafras.com para mais informações. Trabalhadores à última hora, Jesus é luz. Que maravilha! Coisa boa, né, Isabela? Emocionante, Isabela, realmente. A gente fica na expectativa, viu, gente? Olha, se você quer conhecer um pouco mais sobre doutrina espírita, venha participar de nossos cursos semanais de doutrina espírita. E olha só, são totalmente gratuitos. Maiores informações você pode obter por nossas redes sociais. Então, muito bem. Pode seguir, minha amiga. Muito bem, meus amigos. Estamos findando a nossa reunião pública e não poderíamos deixar de fazer a nossa prece de encerramento. Tá certo? Então, convidamos a todos a nos acompanhar, fecharmos os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e nos ligarmos ao nosso Senhor Jesus. Sentindo a presença do Cristo em nossos lares, porque ele disse que se estivéssemos reunidos em teu nome, ele estaria conosco. Jesus amigo, quanta gratidão há em nossos corações, Senhor, por nos permitir essa oportunidade de conhecimento doutrinário, de falarmos, Senhor, sobre o teu evangelho amoroso. Mestre querido, rogamos a ti que abençoe todos os lares, todos os corações ligados, Senhor, a esse instante. E que essa vibração luminosa, amorosa, possa envolver, Senhor, todos os irmãos da terra em maiores sofrimentos. Todos os irmãos, Senhor, que chegam ao plano espiritual ensandecidos pelos desvios sexuais. Abençoa, Senhor, com especial carinho, aqueles que ainda não te conhecem. Nos inspira a cada dia a sermos melhores, a sermos filhos mais obedientes de Deus, nosso Pai, e exemplos vivos do teu evangelho. Mestre querido, sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, amigos, mais uma vez nós agradecemos a participação de todos, né, Isabela? E Isso convidamos mesmo. para estarmos juntos na próxima reunião pública. Que Deus possa abençoar a todos nós. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até.